Quem encontrar, diga glória a Deus. Quem encontrar, diga aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes da gente começar a ministrar. Como você acredita na palavra de Deus? Você acredita na palavra de Deus apenas como mais um livro? Ou você acredita na palavra de Deus como a boca de Deus falando com você? Como você acredita na palavra de Deus? Como mais um livro ou como a boca de Deus falando com você? Então eu vou perguntar mais uma vez para ver se você responde com mais fé. Como você acredita na palavra de Deus? Como um livro normal ou como a boca de Deus falando com você? Então, se é a boca de Deus falando com você, ela tem que o quê? Se cumprir. Ela tem que se cumprir na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Diga glória a Deus essa noite. E Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. A palavra de Deus não é mais um livro qualquer, um livro comum. É Deus falando com você. Então se desprenda dos pensamentos que alguém disse para você que é só mais um livro, ou que até mesmo a religião disse para você que é só mais um livro. Não é. É a boca de Deus falando com você. E Deus falou com você, Ele vai cumprir com a sua palavra dita a você essa noite. Quem acredita, dá glória a Deus. Então, Atos capítulo 16. Vamos observar uma coisa muito interessante essa noite. Atos 16, verso 25. Eu quero agradecer a Deus a presença de todos os visitantes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem nos visita, levanta a sua mão. Deus abençoe, irmão Josemar, sua esposa. Deus abençoe os irmãos ali. Que Deus abençoe os irmãos. Que mais? Isso, glória a Deus. Temos ali um casal. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, lá de cá. Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Amém. Atos capítulo 16, verso 25. Quem achou, diga glória a Deus. Também agradeço a Deus por todos os nossos ouvintes essa noite da Rádio Web Fogo e Glória. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Está escrito assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas, e todos foram soltos. Diga glória a Deus essa noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e houve um grande terremoto na prisão, e as cadeias foram quebradas para a glória de Deus. Quem está orando, levanta a mão para dar glória a Deus essa noite. Quem está orando, levanta a mão para adorar o Senhor essa noite. As prisões serão quebradas hoje. As cadeias vão cair por terra hoje. Os grilhões serão espedaçados hoje. Deus vai quebrar as cadeias que te prendem e vai te dar vitória essa noite. Você acredita nisso? Diga amém. Então eu gostaria da sua atenção por alguns minutos, para que estivéssemos ministrando aqui a palavra de Deus. Fique comigo, preste atenção. Escute o que Deus Ele quer falar com você através da sua palavra. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, como grande homem de Deus que foi, homem guiado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, é orientado pelo próprio Espírito a ir para Macedônia para fazer a obra do Senhor e pregar a palavra, falar de Jesus Cristo. Chegando na Macedônia, o apóstolo Paulo, ele ganha uma mulher para o Senhor Jesus, Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher muito bem conceituada em sua cidade, em sua região. E Paulo permanece ali na Macedônia por algum tempo, ao ganhar aquela mulher para o Senhor Jesus, através da palavra.
Diz a Bíblia que Paulo todos os dias ele fica na casa de Lídia, e havia um local de oração onde as pessoas se reuniam para orar, compartilhar uma porção da palavra de Deus, falar do amor do Senhor Jesus Cristo. E Paulo se direciona àquele lugar com Lídia todos os dias para pregar. Diz a Bíblia aqui em Atos capítulo 16, a partir do verso 16, que quando Paulo está passando todos os dias por aquela localidade, uma jovem possessa com espírito de adivinhação, que esta dava muito lucro aos seus senhores por adivinhar. Todas as vezes que Paulo passava a ir ao lugar de oração, essa jovem gritava e dizia: eis os servos de Deus. E isso repetia-se por todos os dias, até chegar ao ponto que Paulo fica indignado, porque o elogio daquela mulher não vinha de Deus. O elogio que saía dos seus lábios vinha por um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo, como possuía o espírito de discernimento, sabia muito bem que não era Deus que estava falando através dos lábios daquela mulher. Se existe um dom que a igreja precisa buscar nos últimos dias, é o dom de discernimento de espíritos, porque o Senhor Jesus disse: nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas, mas aquele que está na direção do Espírito, debaixo da unção espiritual, não será enganado, porque o Espírito de Deus, Ele te dará discernimento espiritual. Alguém pode dar glória a Deus aqui hoje? Quem pode dar glória a Deus? E Paulo então, indignando-se com aquela situação, Paulo expulsa e diz: espírito de adivinhação, saia dela. Porque não se engane, olhe para mim, Deus revela pelo Espírito Santo, mas existe o espírito de adivinhação, que também revela por espíritos malignos. Você que está aqui essa noite, que já frequentou centro espírita, você que já frequentou casas de encosto, sabe muito bem do que eu estou falando. Existe o espírito de adivinhação, existe o espírito de Deus. O espírito de adivinhação, ele é imitador do Espírito de Deus, mas aquele que tem um discernimento do Espírito sabe muito bem quem está falando com ele. Por isso que a Bíblia diz: fazei prova dos Espíritos, provai os Espíritos e não o profeta. Provai, julgai a profecia e não o profeta. Analise os Espíritos para saber de onde vem o Espírito de revelação. Não é qualquer coisa que você pode engolir, não é qualquer coisa que você pode receber. Busque o Espírito de discernimento em nome do Senhor Jesus. Tome cuidado com lives de revelação profética. Tome cuidado com lives de revelação, Facebook de revelação, Instagram de revelação. Não vá em busca dessas coisas, sabe por quê? Deus usa os profetas da terra, usa assim, mas não precisa você ir em busca de profecia. Deus, quando quer falar, envia o profeta até você. É assim que Deus faz. Deus usa quem Ele quer, no dia que Ele quer e da maneira que Ele quer. E mais, se tem uma profecia que nunca vai falhar, é essa daqui. A palavra de Deus, ela nunca erra. O apóstolo Paulo, debaixo da unção do espírito do discernimento, ordena o espírito maligno que saia do corpo daquela jovem. E assim é feito. A jovem é liberta, mas agora ela não conseguia mais adivinhar. Não havia mais um demônio no corpo daquela mulher revelando a ela. Só que aquela mulher gerava lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava e ela produzia lucros. Como o espírito de adivinhação saiu do corpo dela, então ela não estava mais produzindo lucros. Veja, meus amados irmãos, que alguém lucrava com a maldição que estava sobre a vida daquela jovem.
Existem pessoas que lucram com as maldições que estão sobre a vida de alguém, mas Deus essa noite vai quebrar toda a maldição sobre a sua vida, e nenhum espírito maldito vai lucrar sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque Deus te liberta essa noite, Deus te livra essa noite, Deus te liberta de todo mal. Alguém pode dar glória a Deus? Paulo expulsa o demônio da vida da jovem, e quando ela é liberta, ela não consegue mais adivinhar e não produz mais lucro, e isso produz uma ira muito grande nos seus senhores. Os seus senhores, irados com a situação, eles prendem Paulo e Silas, mas antes de prendê-los, açoitam Paulo em praça pública, rasgam as suas roupas, rasgam as roupas de Silas e Paulo e açoitam ele em praça pública. Depois de sofrer vários açoites, Paulo e Silas é lançado na prisão. São presos pelo tronco, pelas mãos e pelos pés. E aqui agora eu quero parar para chamar a sua atenção a uma coisa muito interessante. Entenda que a ótica do observador pode transformar todo o cenário do ambiente. O observador é você que está passando pela dificuldade. O observador é você que está passando pela luta. Entenda que vivemos em uma geração e que pensa que sabe de tudo, entende tudo e compreende tudo. Vivemos uma geração dos questionadores. A geração atual é a geração que mais questiona. A geração atual é a geração que mais entende de tudo. É a geração que entende sobre Deus. É a geração que sabe sobre Deus. É a geração que questiona e diz que entende. Nós encontramos na internet entendidos de política. Nós entendemos na internet entendidos de religião. Nós entendemos na internet entendidos de tudo, mas que no fundo não entendem de nada. São os questionadores. Vivemos a geração dos questionadores. Querem questionar tudo, querem entender tudo, querem saber de tudo, mas existem coisas que ficarão ocultas e que Deus não dará respostas até o tempo propício, o qual Ele preparou. Existem coisas na sua vida que você nunca vai entender, ou talvez entenda, mas no tempo propício que Deus preparar para você. Olha para mim aqui. Paulo fez o que para parar na prisão? Paulo fez alguma coisa de ruim? O que ele fez foi bom ou ruim? Paulo estava em pecado? Paulo estava em desobediência? Paulo estava em rebeldia? Paulo estava fazendo a vontade de quem? Mas olha o que ele ganhou por fazer a vontade de Deus: açoite. Olha o que ele ganhou por fazer a vontade de Deus: prisão, John. Tem gente que diz assim: mas Deus, eu estou na tua casa, eu sou teu servo, porque eu estou passando por isso. Senhor, eu estou orando, estou jejuando, e porque eu estou passando por isso, Senhor. Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. São os questionadores. Mas eu não vejo Paulo questionando e dizendo: Deus, o que eu fiz de errado para apanhar? Eu não vejo Paulo dizendo: Deus, o que eu fiz de errado para estar na prisão? Eu não vejo Paulo dizendo: Deus, o Senhor me abandonou. Não, eu vejo Paulo orando e adorando o nome do Senhor. Para mim aqui. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia o mesmo Deus que operava milagres. Era o mesmo Deus que dizia para ele: a minha graça te basta, o meu poder também se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha para mim aqui. Deus trouxe você aqui para lhe dizer: sabe o quê? O mesmo Deus que opera milagres na tua vida é o mesmo Deus que diz para você às vezes: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. O mesmo Deus que abre portas é o mesmo Deus que fecha portas. O mesmo Deus que levanta o paralítico é o mesmo Deus que permite a aflição às vezes. O mesmo Deus que te dá vitória é o mesmo que permite às vezes que você passe pela
aqui. Existem momentos na sua vida que você vai triunfar, que Deus vai dizer assim, ó: quem tocar em você eu vou matar. Existem momentos que Deus vai dizer assim: eu mesmo vou pelejar por você. Você não vai falar nada, vai se calar, e eu vou pelejar por você. Mas existem momentos que Deus vai permitir você ser açoitada em praça pública. Existem momentos que Deus vai permitir você ser espancada, humilhada. Paulo fez o quê? Nada. Então não procure respostas, não procure entender, porque tem coisas que você não vai entender, tem coisas que você não vai compreender. O mesmo Deus que te exalta é o mesmo que permite a humilhação às vezes, o mesmo que te levanta é o mesmo que permite a queda às vezes. E se você questionar, Ele vai te dizer: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Olha para mim aqui. Quando você não entende isso, quando você não entende que a graça dele nos basta às vezes, então você vai querer viver um evangelho só de triunfalismo. E então quando as lutas vierem contra você e as provações surgirem, então você vai duvidar da existência de Deus, ou vai questionar se verdadeiramente você está fazendo a vontade de Deus. Ou quem sabe você vai dizer: meu Deus, eu estou em pecado, meu Deus, a minha fé é pequena, meu Deus, por que não aconteceu ainda? Imagina comigo, Paulo pregando a palavra, libertou uma jovem, ajudou uma jovem. A única coisa de errado que Paulo fez foi ajudar aquela jovem. A única coisa de errado que Paulo fez foi libertar aquela jovem das garras do espírito maligno. E você acha que o demônio ia ficar satisfeito? Você acha que o demônio fica satisfeito em você se levantar para orar pela tua família, orar pela tua casa, pagar o preço? Você acha que o diabo não fica com raiva porque você se levantou, porque você é coluna? Ele quer paralisar você, parar você, mas não vai conseguir, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Olha para mim aqui. Paulo foi parar na prisão. E o que foi que Paulo fez de errado? Talvez você perguntou para Deus: Senhor, o que eu fiz de errado para estar vivendo isso? Você não fez nada de errado. É apenas um período, é apenas um momento de provação. A graça dele te basta. O poder dele se aperfeiçoará em tua fraqueza. Só que a ótica do observador pode mudar tudo. Olha para mim aqui. Paulo está na prisão, mas a ótica de Paulo não é como a ótica de quem está vendo correntes. A ótica de Paulo não é como quem está vendo desespero. A ótica de Paulo, que é o observador, não é de quem está vendo que não tem solução, que não tem mais jeito, que é ponto final, que está tudo acabado, tudo destruído. Não! A ótica de Paulo é: eu estou na prisão, mas eu vou adorar. Eu estou na luta, mas eu vou adorar. Eu estou na prova, mas eu vou adorar. Eu estou na luta, mas eu vou orar. Eu vou adorar. Eu vou orar. Eu vou adorar. Não importa a situação que eu estou vivendo, eu vou orar e adorar o Senhor. Você não vai ver Paulo querendo entender: Senhor, por que eu estou na prisão? Você não vai ver Paulo questionando a Deus da prisão, preso em corrente, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Se eu sou teu servo, se eu ando na tua vontade, se eu faço a tua obra, se eu te sirvo, por que eu estou enfrentando isso? Me prova na Bíblia que Paulo falou isso. Me mostra na Bíblia Paulo querendo entender, Paulo querendo compreender. Vivemos a geração dos questionamentos, e as pessoas querem entender e compreender. Existem coisas que você não precisa entender e compreender. Você só precisa saber que Deus é poderoso para mudar a situação que você está vivendo.
O que você precisa não é entender e compreender. O que você precisa é que Deus desça na prisão que você está vivendo e mude a sua história. Não adianta nada você compreender e entender, mas continuar na prisão. O que adianta é Deus descer na prisão e mudar a tua história, mudar a tua situação. Olha para mim aqui. E para Deus descer na prisão e mudar a tua história, você vai ter que parar de fazer coisas que não são relevantes. Você vai ter que parar de perder tempo. E querer entender e compreender é perca de tempo. Porque o que adianta você entender e compreender, mas continuar com a vida da mesma forma? Nunca vivemos uma situação no mundo em que as pessoas entendem e compreendem de tudo, mas não tem resultado de nada. É a geração que não tem resultado. Sabe por quê? Porque vive querendo entender e compreender, mas não tem resultado. Paulo não quis entender e compreender, porque Paulo sabia que entender e compreender não ia mudar a sua situação. Então Paulo sabia que ele deveria fazer aquilo que iria mudar a vida dele. E sabe o que ia mudar a vida dele na prisão? Não era questionar a Deus, não era entender porque foi parar na prisão, não era compreender porque estava passando por aquilo, não. Paulo entendeu que o que ia mudar a vida dele eram duas ferramentas poderosas. Sabe qual eram as ferramentas? Uma chama oração e a outra chama adoração. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, pare de perder tempo com aquilo que não te traz resultado e coloca o teu tempo naquilo que vai te tirar da situação que você está vivendo. Muitas pessoas não conseguem vencer, sabe por quê, irmãos? Porque estão perdendo muito tempo. Perdendo tempo com coisas irrelevantes que não trazem resultados. Você tem que parar de perder tempo com coisas irrelevantes que não te trazem resultados. Todo mundo tem uma história triste. Todo mundo tem um passado. Todo mundo sofreu. Mas a questão a saber é o que você vai fazer com esse sofrimento. Vai usar de motivação? Ou vai usar de algo para te paralisar e te impedir de prosseguir? Vai culpar alguém? Vai questionar alguém? Vai se lamentar pelo que aconteceu? Ou vai levantar a cabeça e dizer: eu creio que o meu Deus é poderoso e vai mudar a minha vida? Existem duas coisas que podem mudar a tua história hoje. Sabe qual é? Oração e adoração. Paulo estava preso. E então Paulo olhou para Silas, e eu acredito que disseram assim: Silas, não adianta a gente querer saber por que a gente veio parar aqui. Não adianta questionar. Se aconteceu, aconteceu, e não pode mais mudar. O passado não se muda. O que aconteceu, aconteceu. Você não tem o poder de mudar o passado. Por mais que você seja esforçada, por mais que você seja poderosa ou poderoso, você não pode mudar o passado. Alguém pode mudar o passado aqui? Ninguém pode mudar o passado. Já aconteceu. O que foi feito, foi feito. O único momento que você pode mudar é o agora. Parece que eu vejo Paulo como observador dizendo para Silas: a gente não pode mudar o passado. A gente apanhou, a gente sofreu. O único estado que a gente pode viver é o agora, é o presente. E o único estado que a gente pode mudar é o hoje. Então sabe o que a gente tem nas mãos hoje, Paulo? Sabe o que a gente tem nas mãos hoje, Silas? A gente só tem uma coisa para fazer: é orar e adorar. É orar e adorar. O que vai mudar a minha vida é oração. O que vai mudar a minha vida é adoração. O que vai mudar a minha vida é continuar confiando em Deus, com a certeza que aquele que me prometeu é fiel e garante para cumprir com todas as suas promessas. Então olha para mim aqui. A ótica do observador pode mudar o ambiente. O cenário era de morte. O cenário era de escuridão. O cenário era de derrota e tragédia. Mas Paulo enxergou aquilo
como um cenário de adoração e de oração. Como você enxerga o cenário que você está vivendo hoje? Um ambiente de morte, de tragédia, ou um cenário de oração e de adoração? Se você, assim como Paulo, enxergar um cenário de oração e de adoração, então se prepare, porque as cadeias vão se quebrar essa noite. Aleluia! As cadeias vão se quebrar essa noite. Paulo e Silas, perto da meia-noite, começaram a orar, começaram a adorar. E diz a Bíblia Sagrada que ouviu-se um terremoto na prisão e as cadeias quebraram. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que de repente ouviu-se um terremoto sobre a prisão. E eu ministrei sobre isso esses dias na rádio, que vai ser de repente o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser de repente o terremoto de Deus na tua vida. Vai ser de repente, as cadeias vão ser quebradas, as correntes vão ser quebradas, os grilhões vão ser quebrados. Não vai demorar, vai ser de repente, vai ser de repente. O de repente de Deus vai acontecer na tua vida. E então, para a gente encerrar, eu vou contar uma história para você. Conta a história que havia dois cachorrinhos. Alguém pegou os dois cachorrinhos, amarrou do lado de uma carroça com cavalo. Um cachorrinho começou a se jogar para trás assim, ó, como que diz assim: eu não vou, e resistiu. O outro cachorrinho decidiu acompanhar a trajetória da carroça. E a carroça foi andando e o cachorrinho andando do lado. E eles viajaram 100 quilômetros. Ao final dos 100 quilômetros, um chegou vivo e o outro chegou morto. Quem foi que chegou morto? Quem? O que resistiu, né? Mas aquele que foi caminhando do lado, ó, devagarzinho, chegou lá, firme e forte. Se você não pode mudar o ambiente que está vivendo agora, se adapte a ele, mas não pare. Tem gente que está lutando, tem gente que está resistindo, tem gente que está dizendo: Deus, eu não aceito. E aí vai adiantar o que tu não aceitar? Se aconteceu, aconteceu. Se adapta ao ambiente e começa a adorar, começa a orar. Ah, meu Deus, eu vou entregar. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Tem gente que está vendo que não tem jeito. O cenário mudou. Paulo estava na prisão. E havia alguma coisa que Paulo poderia fazer para sair da prisão? Havia, irmão Arthur? Preso com corrente dos pés, preso com corrente do tronco. O que Paulo ia fazer? Ficar revoltado? Se balançar? Dizer: não, eu vou quebrar as correntes aqui, vou dar um monte de incrível Hulk, Superman, Arthur. Era isso? Ia adiantar o que, irmãos? Ele ia morrer na prisão. Mas Paulo mudou a ótica do cenário que estava vivendo e disse assim: já que eu não posso mudar o ambiente que eu estou, eu posso mudar somente uma pessoa. Sabe quem é que eu posso mudar? Eu não posso mudar as correntes, eu não posso mudar as prisões, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, nesse ambiente que eu estou vivendo, sabe qual é a minha ótica de observador? Eu vou continuar adorando, eu vou continuar exaltando, eu vou aceitar que a graça do Senhor me basta e que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas olha para mim aqui, tem gente que está igual o cachorrinho que ficou resistindo. O relacionamento já acabou, mas ela está insistindo. Não, eu não aceito que acabou. O ente querido já partiu, já foi para outro plano.
E infelizmente você tem que aceitar o que aconteceu. Mas ela está resistindo e dizendo: não, eu não aceito, eu não aceito. E está dizendo: Deus, porque o Senhor permitiu. Deus, porque o Senhor deixou. Deus, porque aconteceu. Está resistindo ao que aconteceu. Está na hora de você aceitar e começar a adorar ao Senhor. Porque quando você adorar, Deus vai descer na prisão, e as cadeias, as correntes serão quebradas. Quando Paulo e Silas aceitaram e adoraram e oraram ao Senhor, Deus desceu na prisão. E quando Deus desceu na prisão, aí sim o milagre aconteceu. As cadeias quebraram e as correntes foram quebradas para a glória de Deus. Deus vai descer na prisão que você está vivendo hoje. Mas para Deus descer na prisão que você está vivendo hoje, você vai ter que aprender a, mesmo na prisão, orar, mesmo na prisão, adorar, mesmo na prisão, aceitar que a graça do Senhor te basta e que o poder dele se aperfeiçoa em tua fraqueza. Você vai ter que entender que haverão dias de glória, mas haverão dias de percas. O dia mau, ele vem para todo mundo, irmãos. Qual é a tua atitude no dia mau? A tua atitude é reclamar? Ou a tua atitude é adorar e orar? Só quem vai adorar e orar, levanta a mão e dá glória a Deus essa noite. Se você está vivendo um período de provações, se você está vivendo em prisões, se você está vivendo em grilhões, se você está vivendo em cativeiro, não procure entender e nem saber. Procure adorar e orar. Adorar e orar. Adorar e orar. Adore a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Adore a Deus mesmo na prisão, mesmo com algemas, mesmo com grilhões. Continue adorando ao nome do Senhor, porque as cadeias vão se quebrar, as algemas vão se quebrar, os grilhões vão se quebrar, e o Senhor vai te livrar desta prisão que você está vivendo. Quando o terremoto veio na prisão, as cadeias quebraram e as correntes caíram, e o carcereiro ficou desesperado porque todos os presos foram libertos. E então ele sacou a espada e disse: não tem mais solução, eu não posso impedir os presos de fugir, eu vou tirar minha própria vida. Então ele se prepara para tirar a sua própria vida. E Paulo diz: não faça isso, porque nenhum de nós vai sair daqui. Nós vamos ficar aqui, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Veja que Paulo não estava na prisão reclamando, murmurando, questionando, blasfemando. Olha para mim aqui, para de murmurar, para de questionar, para de blasfemar. Adora, exalta, engrandece o nome do Senhor. Ora e adora na prisão que você está vivendo. Se você orar, se você adorar, Ele vai descer da prisão, vai quebrar as cadeias, vai quebrar os grilhões, vai despedaçar os ferrolhos que você está vivendo, para a glória do nome do Senhor. Aí aquele homem, o carcereiro da prisão, fica tão assustado que ele diz assim: como é que pode um Deus tão poderoso como esse, que desceu na prisão para livrar os seus filhos? Mas sabe por que Deus levou Paulo e Silas? Porque eles confiaram no Senhor. Quem confia, confia. Quem confia não questiona. Quem confia sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem confia sabe que até na luta, na provação, Deus está no controle, que no final vai estar tudo certo.
e que a luta de hoje será o testemunho de amanhã. Quem confia sabe que as prisões, os grilhões, as barreiras, os obstáculos são para a glória de Deus, e que o nome do Senhor mais uma vez será glorificado. Alguém confia no Senhor e pode mandar um glória para Ele aqui hoje. Aí Paulo diz ao homem: não faça isso. E ele diz: Paulo, como eu faço para servir ao Deus que você serve? E Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Agora veja, diz a Bíblia que naquele dia Paulo batizou o homem e toda a sua casa, sentou na mesa para comer com eles, e eles comeram juntos, cearam juntos. Veja como terminou essa história. No outro dia vieram libertar Paulo, mas Paulo disse: eu não quero sair assim, porque vocês me prenderam injustamente, porque eu sou cidadão romano, e agora vocês vão ter que responder pelo crime que vocês fizeram. Isso é outra história. Mas diz a Bíblia que um cenário de morte, um cenário de horrores, termina em um cenário de vida. É assim que acontece, observador. Se você mudar a tua ótica essa noite, e eu te pergunto hoje, como você está enxergando o cenário que você está vivendo em sua vida? Você está enxergando as correntes? Você está enxergando os açoites? Você está enxergando as prisões como a penitência de Deus, como desobediência, como Deus está te punindo? Ou você está enxergando essa luta para que o nome do Senhor seja glorificado? Você está enxergando essa luta para a glória de Deus? Então, se você mudar a sua ótica, você vai mudar o final dessa história. Mas se você não mudar a sua ótica, o final dessa história pode ser trágica, porque Deus só vai descer na prisão se você mudar a ótica de observador para murmurador, para adorador. A ótica de quem questiona para quem confia. A ótica de quem quer respostas para quem declara. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu fui açoitado, é para a glória de Deus. Se eu fui preso, é para a glória de Deus. Se eu estou passando por luta na vida sentimental, é para a glória de Deus. Se eu estou passando por luta na família, é para a glória de Deus. Se eu estou passando por uma luta financeira, é para a glória de Deus. Se eu estou passando por uma luta na minha saúde, é para a glória de Deus. Se eu estou enfrentando uma dificuldade, é para a glória de Deus. Tudo que eu estou passando na minha vida é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a minha luta de hoje vai ser o meu testemunho de amanhã, e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode glorificar a Ele? Quem pode? Quem pode? Olha para mim aqui que eu encerro agora. Se Paulo e Silas estivessem na prisão, Paulo olhava para Silas e dizia assim: Silas, para que eu vou servir a Deus? Estou servindo a um Deus tão poderoso e estou numa situação dessa. Estou servindo a um Deus tão grande e estou preso. Estava pregando a palavra, fazendo a obra, servindo a Deus. Olha a situação que eu estou vivendo. Quando eu estava, se Paulo dissesse para Silas: rapaz, quando eu estava no mundo estava melhor. E tem gente que fala isso? Não, pessoal, fala a verdade. Será que tem? Então olha para mim aqui. Para estes que dizem isso, Deus não vai descer na prisão para livrar. Poxa, bispo, isso é tão difícil de ouvir. Mas é a verdade que te liberta. É a verdade que te transforma. É a verdade que muda você. Mas se você olhar para a luta que está passando hoje, e se não está entendendo, irmãos, porque tem coisa que você não vai entender agora,
Você só vai entender depois. O mesmo Deus que abre portas é o mesmo Deus que fecha portas. O mesmo Deus que diz sim é o mesmo Deus que diz não. O mesmo Deus que te dá coisas é o mesmo Deus que tira coisas de você também. O mesmo Deus que permite você estar no meio de pessoas é o mesmo que te afasta do meio de pessoas. E quem sabe você não entende nada o que Deus está fazendo agora, mas amanhã você vai entender. Então, se não está entendendo porque está na prisão, se não está entendendo porque está preso com correntes e grilhões, então adora, exalta, ora, mas não para de adorar, porque é na adoração que Deus vai descer da prisão e quebrar as correntes ao teu favor. Quem acredita que Deus desce ao teu favor hoje, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé essa noite. Levanta suas mãos para os céus em nome de Jesus.